Olá, eu me chamo Abraão Felipe Marques de Oliveira, sou estudante de Comunicação Social e Jornalismo na Universidade Federal de Viçosa e irei apresentar o trabalho Infância, Estéticas da Diferença e Mediatização, pós-estéticas em torno do caso da criança de São Mateus. Esse trabalho é resultado do projeto de pesquisa Estéticas e Discurso de uma Pandemia Mediatizada 2, a Covid-19 e as Diferenças no Do Contemporâneo, que foi contemplado pelo edital PIBIC-UFV, de duração entre setembro de 2021 e agosto de 2022, com financiamento pelo CNPq, no âmbito do DIS, Grupo de Pesquisa em Discurso e Estéticas da Diferença. O projeto foi orientado pelo professor Renan Lana Martins Mafra, que é do Departamento de Comunicação Social da UFV e co-líder do DIS, e também contou com a participação voluntária de Maria Fernanda de Oliveira Ruas, que também é estudante de Comunicação Social e Jornalismo da UFV. O quadro empírico que é centro de nossa pesquisa foi o caso da menina de 10 anos de idade, moradora de São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Ela foi estuprada desde 6 anos de idade e engravidada pelo tio. Apesar de ter sido autorizado pela Justiça após toda a repercussão e mobilização popular, os hospitais de São Mateus e da capital Vitória se recusaram a fazer o procedimento para interromper a gestação. Por isso, a criança teve que ser deslocada para o Nordeste, mais especificamente para um hospital de referência em Recife, no Pernambuco, para realizar a retirada do feto. Esse acontecimento ganhou a mediatização em agosto de 2020 e foi atravessado por muitas contradições. Em frente ao hospital, no meio da pandemia e ainda sem vacinação, ativistas pró-Damares e pró-Bolsonaro, comandados por Sarah Winter, acionaram muitas redes de grupos de WhatsApp, expondo seus dados pessoais na internet e o endereço do hospital. Ao mesmo tempo, grupos em defesa dos direitos da criança e de acesso ao aborto legal emergiram como dimensões dessa experiência pública mediatizada pandêmica. Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi investigar esteticamente como fenômenos ocorridos durante a pandemia da Covid-19 revelam modos pelos quais as diferenças podem aparecer na contemporaneidade, com foco em contextos mediatizados. De modo mais delimitado, levando em conta o nosso caso empírico e o problema de pesquisa, nosso objetivo específico foi compreender como a mediatização do caso da criança de São Mateus revela tensões em disputa, a partir da emergência dessa diferença, que é a existência da menina, sua vida, o seu corpo que foi violentado, em seu direito de acesso ao aborto legal. É importante a gente pontuar que esse não é um caso isolado. De acordo com informações apuradas pela agência pública, considerando os últimos 10 anos, São Mateus registrou a cada mês uma média de aproximadamente um parto feito por meninas de até 14 anos. Além disso, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime mais praticado contra crianças e adolescentes no Brasil é justamente o estupro. São mais de 36 mil casos por ano e as vítimas são, na maioria, do sexo feminino, 85% dos casos, e jovens negras, 52%. O estudo indica que, durante a pandemia, o número de ocorrências aumentou. Por fim, esse quadro aponta ainda que são poucas as meninas que conseguem ter acesso ao aborto, o que é um direito legal, constitucional, aqui no Brasil, e por isso acabam tendo que manter a gravidez resultado do estupro. Segundo o post, só em 2018, 21.172 meninas de 10 a 14 anos estupradas deixaram de abortar no país, o que é equivalente a 58 por dia. Ou seja, no nosso referencial teórico, nós mobilizamos duas grandes noções. Inicialmente, trabalhamos com as ideias de aparência, proposta por Hannah Arendt e trabalhada por Teles Magalhães, e a ideia de latência, de Hans Gumbrich. Tomamos essas duas ideias enquanto categorias comunicacionais que nos permitem compreender a emergência ou não da diferença nos contextos políticos contemporâneos afetados pelo projeto moderno, como identificou Silva e Mafra. Em seguida, no segundo tópico, nós articulamos como, nas sociedades modernas, pelos estudos de Arrier, se constrói uma noção de diretamente marcada pela ideologia do progresso, que foi percebida criticamente por Walter Benjamin e dialogada por Marcelo Rangel e Marques e Mafra, e
é essa que, ao se pautar pelo futuro, torna a mediatização, nos termos de José Luiz Braga e Muniz Sodré, um fenômeno de captura capaz de vulnerabilizar existências, tais como as infâncias negras, que são centro desse trabalho e serão estudadas por Mijian Ferreira Nunes. A dia foi baseada em 3 eixos: na poética feminista negra, proposta por Denise Ferreira da Silva, no paradigma ético-estético, político-existencial, intuitivo, desenvolvido por Hans Gumbrich, e na virada afetiva, uma abordagem que nos é ofertada por Jean-Luc Morisot. A combinação desse conjunto de repertórios nos levaram ao procedimento metodológico interpretativo que nós estamos chamando aqui em nosso trabalho de análise poestética pendular. Poestética porque ela é ao mesmo tempo ética, estética e poética. A partir dessa perspectiva, dessa maneira de enxergar, nós fizemos um mergulho e podemos olhar para as materialidades comunicativas que ressoavam no campo de pesquisa em busca de compreender o movimento pendular da mediatização desse caso e como esse movimento em torno da criança evidencia uma infância em disputa. Após os levantamentos, após as nossas análises, nossos mergulhos nas materialidades comunicativas que mediatizaram, nós podemos identificar 3 movimentos. O primeiro movimento pendular revela uma preocupação simplista com o futuro do feto, uma preocupação que é informada pela ideologia do progresso, tal como analisou Walter Benjamin. Ou seja, para eles o mais importante seria preservar o bebê fruto do estupro que a moça estava carregando. No discurso deles, percebemos a ideia de que o passado já passou, e mesmo sendo fruto de estupro, o caminho mais correto seria seguir em frente com um feto de 6 meses, desconsiderando os traumas que a menina sofreu, sua trajetória e todo o histórico de abusos e violações que ela passaria para criar aquela vida, mesmo que do ponto de vista legal, aquela vida nem precisasse ser gerada. Ao descartar a criança que está ali diante deles, é como se corressem para proteger o feto, pois a moça já estava perdida, sem escape, sem salvação. Assim, percebemos um desejo em reproduzir a noção moderna de infância, incentivando com que a existência da menina fosse atropelada, anulada, para preservar o feto. O segundo movimento pendular aponta para o desejo social pelo linchamento vexatório do tio que foi responsável por estuprar e engravidar a criança, uma lógica punitivista. Isso pôde ser percebido por nós nos comentários das mídias digitais que nós visitamos. Percebemos nas falas uma tentativa de deslocar a discussão sobre o direito legal ao aborto para um caso de segurança pública. É a lógica do encarceramento que é atravessado pelo caráter racista e punitivista do sistema de justiça criminal. É como se a solução fosse eliminar o agente provocador do crime, como se o único caminho para reparar a violência cometida contra a criança seria depositando essa mesma violência sobre aquele outro sujeito, o que por sua vez acaba por desumanizá-lo. Por fim, identificamos a expressão do próprio movimento pendular. A partir de uma publicação no Twitter, ficou explícito que estamos diante de uma lógica que é marcada pelo imediatismo e pelo grande volume de informações circuladas, características que evidenciam um contexto fortemente mediatizado em plena pandemia. Nesse quadro de disputa pela infância, só se vê 2 opções: ou se protege o feto, como o movimento 1, ou se pune o abusador, o movimento 2. Observamos, então, como a mediatização opera para sublimar a tematização da existência da criança em São Mateus, tendo em vista que as redes sociotécnicas estabelecidas em torno do caso formaram ambientes relacionais que precarizaram ainda mais a vida dela e favoreceram para que ela fosse exposta e desumanizada. Portanto, como conclusões, ao evidenciar a existência de um movimento pendular na mediatização desse caso, percebemos que essas forças todas revelam a impossibilidade da criança aparecer enquanto diferença nesse contexto, colocando o corpo e a voz da menina em estado de clandestinidade, tornados latentes nos fluxos interacionais, demonstrando um espaço público atravessado esteticamente pela ideologia do progresso, que, na contemporaneidade, é marcada por um gesto de desatualização das diferenças, que, em nosso caso, é representado pela captura das infâncias negras.
Muito obrigado pela atenção até aqui e até.